Desperta Angola é emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, emitido na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, América Latina e Europa. Este é o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, como sempre, vos agradeço a todos vocês profundamente por escolherem o vosso Desperta Angola, vosso canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, faça-o agora mesmo, para o efeito, sempre quando você possua um aparelho no telefone celular e ou qualquer outro aparato inteligente, pode ser um tablet, pode ser um PC ou qualquer outro aparato, é só acessar a internet e logo buscar o teu sinal de YouTube ali no YouTube e insira as palavras nomeadamente Desperta Angola. Imediatamente te aparecerá a imagem do criador e produtor do teu Desperta Angola e do seu lado direito aparecerá o sinal, ou melhor dito, a palavra em letras vermelhas que diz subscreva e subscreva ali mesmo para o efeito, sempre e quando todos os noticiários do Desperta Angola sejam produzidos ali na cidade de Miami, eles te chegarão no seu próprio aparelho inteligente na sua posse. Eis aqui, portanto, o ponto de vista do teu Desperta Angola. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa patrocina o MPLA, os MPLA, a cleptocracia e ou a oligarquia, os crimes cometidos pelo general João Lourenço em Angola por conta da fome e da miséria dos líderes políticos em Belém e São Bento, ali em Lisboa. Antes da independência de Angola, passando pela estupidez cometida no protocolo de Avora em Portugal, os líderes políticos de Belém e de São Bento jamais tiveram visão política sobre o futuro dos povos de Angola e de Portugal. Razão pela qual os portugueses e os angolanos continuam a sofrer ou a passar por necessidades nos dois países e, em muitos casos, em condições tão deploráveis como se vivessem num curral de porcos ou como se fosse uma data de ratos no mato, etc. Para efeito, qualquer pessoa avisada que conhece a realidade dos povos português e angolano descobrirá que em Portugal existem portugueses ou portuguesas a viver na rua e em condições verdadeiramente desumanas, como se Portugal nem sequer fizesse parte dos países da União Europeia. Para efeito, basta prestar atenção numa das recentes reportagens da SIC que mostrava claramente mães solteiras portuguesas e a serem desalojadas por supostas ou de supostas casas abandonadas pela polícia. Nordito. Basta, por efeito, prestar atenção numa recente reportagem da SIC que mostrava claramente em Portugal mães portuguesas a serem desalojadas pela polícia de supostas casas abandonadas ou antes abandonadas ontem, que se teriam coitado como se fossem umas quantas ratas sem era nem beira, passando por incríveis ou indescritíveis necessidades e passadas pelos portugueses por conta da gritante pobreza traduzida na fome e na miséria vividas pelo povo português no país do vinho e da cortiça. Porém, se antes da independência de Angola, os inocentes racistas da pior espécie, nomeadamente o finado Alva Rosa Coutinho, cunhado do falecido ditador António Agostinho Neto, Antero Saraiva de Carvalho, entre outros políticos do regime retrógrado de Lisboa na época, se tivessem alguma visão política sobre o futuro das ex-províncias ultramarinas, teriam eventualmente cogitado na transformação de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique em Estados livres associados, como se fossem o Porto Rico em relação aos Estados da América, por exemplo. De outra forma, sempre e quando os portugueses ou os políticos portugueses do regime colonial na época não fossem uns estúpidos pouco pensantes e despidos de qualquer espírito visionário, etc.,
razão pela qual nunca previram a atual globalização do planeta e provocada pela internet, incluindo pelo Facebook, pelo Twitter, etc. Portugal deveria, sobre as províncias do chamado ultramar, também, se tanto, usar a opção que os visionários sul-africanos fizeram com a República da Namíbia, dando a independência dos países lusófonos em África, entregando o poder político em paz aos nativos e sem tocar no tecido industrial e ou nas infraestruturas que tanto custou construir pelos angolanos portugueses nascidos ou que viviam em Angola, a maior parte dos quais filhos genuínos e nascidos em Angola, independentemente da sua cor da pele, etc. Porém, que estupidamente viriam a ser confundidos como se fossem colonialistas, quando apenas eram comerciantes que nunca haviam sequer conhecido Portugal, senão Angola, o seu país de nascimento, onde viriam, melhor dito, suas vidas e suas propriedades, perder suas vidas e suas propriedades simplesmente que foram destruídas, incluindo grandes industriais ou indústrias que viriam a ser copiosamente desbaratadas pelos comunistas do MPLA e comandados pelo falso doutor António Agostinho Neto, de triste memória. Hoje, os povos de Angola e o povo português, ou de todos os países lusófonos, especialmente em África, poderiam eventualmente ter uma qualidade de vida igual ou melhor em relação dos cidadãos norte-americanos ou qualquer outro país do primeiro mundo. Porém, a burrice, o racismo, o complexo de superioridade dos inocentes políticos portugueses de São Bento e de Belém, a falta de civismo, etc., nos levou a todos, angolanos e portugueses, na atual situação sobre a qual hoje Portugal, ironicamente, se confunde como se fosse uma colônia de Angola ou do general João Lourenço. Razão pela qual Belém e São Bento perderam vergonha ao se transformarem os verdadeiros patrocinadores da ditadura e ou da cleptocracia, da corrupção, do crime organizado e protagonizados pelo MPLA e pelos do MPLA, hoje encabeçados pelo perturbado mental do general João Lourenço. De resto, quando Edeltrudes Fernandes Gaspar da Costa assalta bilhões de dólares norte-americanos no Palácio Presidencial do Casuno, com a conivência do camarada presidente João Lourenço, é Portugal o santuário da corrupção através dos corruptos bancos portugueses, sobre a cobertura de políticos medíocres portugueses, incluindo o velhote do assunto Marcelo Rebelo de Sousa, que tremem e ajoelham sobre os pés dos comunas de Luanda. Agora, encabeçados pelo homem mais odiado de momento pelos angolanos, o general João Lourenço, por conta da fome que graça ali em Belém e em São Bento, em Lisboa. Ricardo Salgado ou Álvaro Sobrinho representa o expoente máximo da corrupção institucional em Portugal e em Angola. Exemplos verdadeiramente indeléveis ou indesmentíveis em Luanda e ali em Lisboa. Logo, para que o professor Rebelo de Sousa condenar o golpe de Estado em curso em Angola? Golpe de Estado esse que vai agora culminar com o empossamento do chefe da intentona golpista em Luanda, o general João Lourenço. Se Marcelo Rebelo de Sousa costuma ter o hábito de andar cheio de fome ali em Portugal, razão pela qual o velhote faminto de Belém estará na primeira cadeira da mesa da corrupção servida pelo general João Lourenço ali no Casuno ou no Palácio Presidencial do Casuno, onde Rebelo de Sousa ocupará a cadeira de honra para a mesa da feitiçaria da Ganda guisada, melhor dito, em Benguela, com o corpo do falecido ex-presidente José Eduardo Santos. E desta vez o professor Rebelo de Sousa acertou, certamente, na negativa. E agora se alimentou do farelo com os porcos do Casuno, razão pela qual o presidente de Portugal perdeu vergonhosamente o prestígio que antes ostentava em Luanda.
Perante todos os angolanos que votaram na alternância política em Angola, logo desta vez os miúdos em Luanda estão proibidos de tirar fotografias com o corrupto professor Marcelo Rebelo de Sousa. Logo, o velhote faminto traidor Rebelo de Sousa deve ser vaiado pelos miúdos em Luanda e que ficam proibidos de engraxar os seus sapatos ou os sapatos do traidor dos angolanos e dos portugueses deste velhote sem vergonha de Marcelo Rebelo de Sousa, que como consequência o presidente português pisou na bola e beliscou no seu legado quando abandonaram o cadeirão de Belém ali em Lisboa. Porém, os políticos agora fazem o seu rescaldo das eleições gerais realizadas aos 24 de agosto, visando a recepção dos seus lexos, milhões de dólares, etc., em nome dos povos de Angola, incluindo a UNITA e o povo. Para os indígenas de Angola, lhes resta agora o inferno ou o rancor do Bochechas da causa de Angola, o general João Lourenço, e que certamente vai prosseguir com seu terrorismo de Estado, enquanto os políticos, incluindo a UNITA, vão argumentando tomar posse no Parlamento, tal como fazia Isaías Henrique Ngola Semakuva, em nome da preservação da paz. Eles também vão se juntar na mesa do Casuno, venerando o camarada presidente João Lourenço. Agora, cabe aos angolanos organizar-se com vista a inviabilizar a tomada de posse de um golpista, melhor dito, e que foi rejeitado em todo o país pelos angolanos, incluindo em Luanda, a cidade de Kianda, onde na cidade de Kianda nem mesmo os seus próprios guardas votaram no sapo feio e amargado do Bochechas do general João Lourenço. Para o efeito, manifestações pacíficas generalizadas em Angola necessitam-se agora, com vista à inviabilização do golpe de Estado patrocinado pelo Marcelo Rebelo de Sousa e outros apoiantes da ditadura do general João Lourenço. Abaixo o general João Lourenço e abaixo o Marcelo Rebelo de Sousa, apoiante da ditadura e da clectocracia ali em Angola. Esse foi o ponto de vista do Desperta Angola na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste ponto de vista, eis aqui as notícias de Angola. O conhecido ativista político dos 15 mais 2, Osvaldo Caolo, declarou em Luanda de que os deputados da UNITA, se os deputados da UNITA tomarem posse, será uma traição aos povos de Angola. Se os líderes da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola tomarem posse na Assembleia Nacional, eles serão considerados traidores, porque eles prometeram uma coisa, disse Caolo em Luanda. Logo, continuaria Caolo, só não serão considerados traidores se eles abdicarem a tomada de posse, concluiu o ativista político Osvaldo Caolo ali em Luanda. Olha, com cidadãos, compatriotas, isto para mim não é uma surpresa, né? Se vocês repararem, tudo o que eu tenho dito em Angola tem ocorrido, né? Com exceção, eventualmente, da tomada de posse, né? Que o João Lourenço provavelmente, não é? Vai desfrutar em Luanda, entre aspas, né? Porque, de facto, a culpa também, se é do João Lourenço, mas a pior culpa é da oposição política e da frente e dos líderes da Frente Patriótica para a Alternância Política, né? Que lutam pelos cargos e não pelo interesse nacional. Porque, de facto, eu no passado sempre disse aos compatriotas de que o engenheiro Costa não tinha como poder chegar na Cidade Alta, né? Porque a ideia é que estava de um lado para o outro, indo para cá e para lá, e para cá e para lá, né? Mas de facto nunca nos disse aos angolanos, né, de maneira específica como chegaria na Cidade Alta, quando de facto ele, não é, entre aspas, confiou nas eleições gerais nas mãos do corrupto Manico e do general João Lourenço. Portanto, na minha opinião, eu sempre disse de que não havia como a oposição política chegar na Cidade Alta. Portanto, como vocês sabem, não é, a guerra da Ucrânia sempre para mim foi, não é, eu diria, a única esperança, não é, que havia para Angola para que o governo dos Estados Unidos da América pudesse eventualmente, não é, no quadro
no quadro das sanções econômicas que foram impostas pelo Sr. Putin, não é? Digamos assim, quebrar o regime de Luanda, que é, de facto, o general João Lourenço, é o principal pupilo, eu sempre disse, do Sr. Putin, não é? Ali no continente africano. Mas a ideia também é que, como vocês sabem, existe uma resolução, não é, na mesa do Senado, não é, norte-americano, não é, a Câmara Alta do Congresso, e que, de facto, a tomada de posse do presidente João Lourenço não anula essa resolução, não é? Isso número um. Número dois, o presidente Joe Biden ainda não se pronunciou sobre, não é, se vai ou não felicitar o próprio presidente João Lourenço. Se vocês repararem, nas eleições do Quênia, o presidente Joe Biden pronunciou-se, né? Porque de facto no Quênia não assistimos o que estamos a assistir em Angola, não é? Assim como também nas eleições que ocorreram agora no Reino Unido da Grã-Bretanha, não é? Onde o presidente Joe Biden ele próprio felicitou a atual primeira-ministra inglesa, não é? De facto, em Luanda, o secretário de Estado Antony Blinken fez uma simples declaração lacônica e que não sabemos se ela será, de facto, não é, objeto ou substância para que Luanda haja, ou melhor, para que os Estados Unidos da América, se calhar, haja dado luz verde ao general João Lourenço para, não é, povoar tanques de guerra, incluindo artilharia, nas ruas de Luanda, não é, para a concretização deste golpe de Estado. Portanto, seja como for, não é, a tomada de posse do general João Lourenço não vai melhorar as vidas dos angolanos, não vai mudar nada. Angola não vai terminar com fome, não vai terminar com o rancor do João Lourenço e não vai sequer mudar o que quer que seja em Angola. Contrariamente, o João Lourenço vai enfrentar os próximos 5 anos, sempre quando ele possa chegar lá, não é? Ou completar os 5 anos, repito, João Lourenço vai continuar a nos governar no inferno. E eu até me arriscaria aqui a dizer, diabo que seja surdo, que o João Lourenço pode terminar em Angola como terminou, não é? O Nino Vieira, que foi despedaçado no palácio, repito, diabo que seja surdo, melhor dito, pelas suas próprias tropas. Também o general João Lourenço se arrisca a terminar como terminou o Kabila, né? O Zaire, que todos vocês sabem, que viria a levar um tiro na cabeça, não é? Não estou a agitar ninguém, mas a ideia é que se você está a ver os teus guardas a não votarem por ti, então você está exposto a um perigo, né? Portanto, ele está a insistir numa cadeira que não é dele, não é? De facto, ninguém votou por ele em Angola e ele povoou militares ali, não é? Para, eu diria, intimidar os povos de Angola, né? Mas ele, repito, não poderá combater 40 milhões de angolanos sempre quando tem dito, não é? Que se os angolanos saírem aos milhões nas ruas de Luanda, tal como aconteceu no Sri Lanka, João Lourenço terminará no olho da rua, se não tiver sorte pior, ele e a sua mulher Ana Dias dos Santos, né? Portanto, a ideia é que ele pode tomar posse, mas estará no inferno nos próximos 5 anos, isso que fica claro, porque a maior parte da população angolana é jovem. Portanto, fica em aberto, não é? Eu, pessoalmente, não acredito que o João Lourenço venha a ser recebido aqui na Casa Branca de graça. Porque, de facto, não é? Não haverá investimentos em Angola, para todos os efeitos, não é? Porque ninguém vai investir num país como Angola, onde... E também, não é? Para não me esquecer, gostaria de alertar a todos em Angola, incluindo aos líderes da oposição política, de que o João Lourenço, nos próximos dias, certamente, ele vai procurar dissolver o Parlamento. Por quê? Porque ele tem 90 deputados da UNITA ali e ele, quando vocês menos esperarem, vai povoar tanques de guerra em Luanda e vai dissolver o Parlamento, tal como Nicolás Maduro fez na Venezuela também. Porque a Venezuela, até pouco tempo, vocês sabem, havia um Parlamento, né, ali também. Inclusive, o Parlamento venezuelano não era, digamos, entre aspas, equilibrado como esse que estamos a ver em Angola. No recente parlamento que havia em Venezuela, né, como vocês todos sabem, o líder, o atual, ou o segundo presidente, né, porque Venezuela tem 2 presidentes, tem um que é legal, não é, entre aspas, né, o Juan Guaidó, e o outro que é ilegal, mas que controla o poder, de facto, de jure, o Nicolás Maduro, não é? Mas, de facto, quando o Juan Guaidó era o presidente da Assembleia da República Bolivariana de Venezuela, não é? A oposição venezuelana tinha a maioria absoluta no Parlamento
e logo Nicolás Maduro controla as Forças Armadas, povoaria os tanques de guerra e viria, não é, a se dissolver o Parlamento, não é, e convocou as eleições, razão pela qual Maduro está ali a ferro e fogo, e é isso, se você não sabia, que o João Lourenço também vai fazer, porque ele é um rancoroso, não é, porque o descaramento com que ele vai tomar o poder agora, como, através desse golpe de Estado, demonstra claramente de que a UNITA não vale a pena ter ilusões que vai tomar posse, porque esse Parlamento vai ser dissolvido pelo general João Lourenço, a menos que, não é, repito, hajam manifestações pacíficas e generalizadas ali em Luanda e que visem o derrogamento do general João Lourenço. Portanto, isso que está a ocorrer em Angola não é qualquer surpresa para qualquer observador avisado, não é? Quando a oposição política, inocentemente, foi dizendo que tomaria governo, que formaria governo, depois das eleições gerais de 24 de agosto, meses ou anos atrás, quando eu sempre perguntei várias vezes, não é, ao presidente Costa, como chegaria na Cidade Alta. Porém, hoje, só estamos onde estamos porque a política não é para inocentes políticos que só sabem trair o povo, né? Ou os miúdos, não? E vejam o Luther King e o Tenaz Neustro, que está aí, não é? Que correm o risco agora de serem executados pelos assassinos chefiados pelo general João Lourenço, não é? Mas a oposição sabotou a vontade popular, né? E ponderar, ou está a ponderar agora a tomar posse na Assembleia Nacional, por um lado, não é? Por outro lado, né? Ou por um lado, né? Por outro lado, essa oposição política entra no mesmo saco que o general João Lourenço e o MPLA, né? No banquete do Casuno. Por outro lado, né? João Lourenço também vai ter que governar, repito, no inferno em Angola, porque pode acabar como o falecido, repito, ex-presidente Nino Vieira, ali no Palácio Presidencial. Quando até, repito, os seus próprios guardas nunca votaram para ele, senão o número 3, por ser o ditador angolano mais odiado da história pelos povos de Angola. Logo, pode ser o João Lourenço que seja dado um sumiço, né? Repito, tal como acabou o Kabila em Kinshasa, e tudo por ser uma questão de tempo em Angola, né? E a situação demonstra também de que os políticos angolanos, incluindo a própria oposição, são autênticos cobardes, não é? Que só lutam por cargos em Angola e não para o interesse nacional. Logo, devem preparar-se, não é? Ou devem preparar-se para que hajam em Angola manifestações pacíficas e verdadeiramente generalizadas, que tal como no Sri Lanka, não é? Essa desobediência civil pacífica e generalizada deve, não é, ocorrer, não é, permanentemente em Angola, até que o Casuno, ou que o João Lourenço seja derrogado do Casuno e enviado para o olho da rua, se não tiver sorte pior, não é? Porque será a única solução. Quando de outra forma, o general João Lourenço, tal como Nicolás Maduro na Venezuela, vai, repito, usar os próximos tempos tanques de guerra, intimidando os deputados da UNITA, e vai dissolver o Parlamento, né? E logo convocar outras eleições gerais para mudar a Constituição, para se manter no poder nos próximos 30 ou 40 anos, razão pela qual, não é? Observam agora os tanques de guerra nas ruas de Luanda, e que o Marcelo Rebelo de Sousa e outros traidores dos povos de Angola vão apoiar, certamente, o general João Lourenço. Portanto, né? Desobediência civil pacífica e generalizada e permanentemente, não é, ininterrupta em Luanda, não é? Necessita-se, né? Para que o João Lourenço possa capitular. De outra forma, preparem-se para engolir o sapo feio, não é, do Bochechas do general João Lourenço. Termina aqui a sessão Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca. Se você me escuta desde a linda cidade de Miami, melhor dito, se você me escuta desde Belize, ali na Bacongolândia, a Dange, que deixa ou empinda no nosso lindo estado de Banza, Congo, ao Coelho Quango, ali em Sansa, Pombo, e no Unso, que é um botequeno. Se você me escuta, onde quer que você me escute, você pode estar, se calhar, aqui mesmo no sul da Flórida, no Key West, no Vento, Mills Havana, ao Main State, em Portland. Ou se você me escuta desde a costa do Pacífico, aqui na costa do Pacífico em Los Angeles, ou em San Diego, em São Francisco Bay, aonde quer que você me escuta, para outra costa do Pacífico, na costa do Nordeste, na costa do Atlântico, na costa do Ouro, ou na costa do Sol, na linda cidade, na grande mansão, a cidade de Nova York. Você pode estar a escutar-me também, ali no ponto final, no meu lado esquerdo, do outro lado do mar.
ali na linda cidade de Luanda, agradeço imensamente. Mas você pode estar no hemisfério sul, na República Federativa do Brasil, se calhar e desde lá para o norte do planeta, ali no Japão, ou desde o East, se calhar você pode estar escutando-me ali, aonde quer que você me escute, se calhar desde o Oriente Médio para o Ocidente, eu vos agradeço imensamente. Mas você pode estar na Grande Lisboa, se calhar na cidade invicta do Porto, aonde quer que você esteja, aonde quer que você me escute em Portugal, em todo Portugal continental, vos agradeço imensamente. Obrigado por escutar-me, muito obrigado mesmo. E que tenham o resto da semana abençoado e que Deus abençoe Angola grandemente e todas as nossas famílias. E muito obrigado por escutar-me, muito obrigado mesmo, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.